Vocês acham que o Vitor Hugo pode fazer o segundo homem ali do meio campo? Que aí eu tava pensando no seguinte, você coloca os dois zagueiros, né? Os dois que a gente tem, Léo e Fabrício. O Pulgar pode ser esse terceiro homem. E o segundo homem de meio campo, sei lá, que o Thiago Maia não tenha condição, você joga com Vidal e Vitor Hugo. Né? Terceiro homem? Oi? Terceiro homem? Como assim? Segundo. É o segundo homem, o segundo volante. Não, o Pulgar você está querendo colocar como primeiro, segundo ou terceiro? Na verdade, o Pulgar vai fazer o zagueiro, o terceiro zagueiro. Eu estou recuando o Pulgar. Vocês acham que isso é possível? O Sampaoli colocar o Pulgar para fazer o terceiro zagueiro e no meio ele coloca, sei lá, o Vidal e o Vitor Hugo, porque o Thiago Maia não sei se vai ter condição. Vocês acham que é possível isso? Porque é o seguinte, Alan, eu tô achando que tem pouca gente no meio também. Então, vamos lá. Outra, a segunda pergunta que eu ia fazer é o seguinte, você acha que com Vidal e Vitor Hugo, esse meio campo é um meio campo ok pra gente jogar fora de casa contra o Racing? Entendeu? Então, Marcão, eu vou muito na linha do Fabrício Nogueira aqui, cara. Eu separei até a mensagem do Fabrício, que ele fala, infelizmente não temos para experimentos. Acho que fazer o óbvio seria melhor. Fora isso, está mais do que na hora, né, de uma real meritocracia. Então, assim, colocado isso que o Fabricião colocou, eu entendo o seguinte, Marcão, sendo muito franco. O Pulgar está treinando ainda como zagueiro, não está adaptado à função. Num jogo fora de casa, contra o Racing, que é um adversário complicado, tá? Por mais que não esteja vivendo seu melhor momento, eu acho arriscadíssimo. Então, isso me faz acreditar que ele deveria voltar ao velho e bom, tradicional 4-4-2. E aí, no meio de campo, a gente debate e discute como ele deveria jogar, porque eu entendo que ele precisa fortalecer. O Vidal, eu já vi gente falando, porra, bota o Vidal de primeiro volante. Só que o Vidal também tá lento. E ele não tem aquele domínio... Fugiu a orientado. palavra aqui, cara. Orientado. Aquele domínio orientado que o Everton Ribeiro tem. O Diego não tinha, e muitas das vezes a gente criticava porque não conseguia jogar de costas, esse domínio orientado. O Thiago Maia não tem. O Thiago Maia não tem essa capacidade de jogar de costas. Aí você pega, o Gerson é outro, que não tem, só que o Gerson consegue travar um pouco mais a bola, porque ele que era o responsável da transição defesa-ataque, e perdia muita bola no começo dele, na volta dele ao Flamengo, por isso que o torcedor começou a pegar no pé do Gerson, principalmente. O Gerson melhorou depois que o São Paulo colocou ele mais à frente, sem essa obrigatoriedade, né, de voltar para recompor tanto, né, fechar ali a segunda linha, de ser o responsável por preencher os espaços, por fazer cobertura de lateral. Sem essa obrigatoriedade, o Gerson melhorou. Mas ele melhorou muito também porque ele não tem mais que jogar de costa, Marcão, e poder fazer esse domínio orientado que o Gerson também nunca teve a capacidade de fazer. Tá? O único cara na nossa equipe, tem os dois caras que têm a capacidade de fazer isso. Um é o Arrascaeta, que ficou muito tempo fora, está no banco, provavelmente vai estar no banco ali e deve voltar e jogar alguns minutos nessa partida contra o Racing. O outro cara se chama Everton Ribeiro, que não vive o seu melhor momento técnico. Tirando esses dois jogadores, nenhum outro no Flamengo tem a capacidade de fazer esse domínio orientado. Ou seja, isso por si só me faz acreditar que a gente tem que entender e buscar, então, né, uma outra forma, um outro modelo. Porque não temos jogador no elenco que consiga nos entregar essa característica. E aí, Marcão, o Vitor Hugo tem mais, né, vigor físico. Hoje ele é mais jovem, isso contribui também. E tem entrado bem, verdade seja dita. O Vitor Hugo ali, de repente, fazendo um segundo volante, eu acho que vai entregar até mais do que o Vidal tem conseguido entregar. E aí entra naquele X da questão. Tá bom, e o primeiro volante vai ficar com quem? Eu acredito que ele vai insistir no Thiago Maia. Infelizmente, ele vem, tá, de Thiago Maia e vai permanecer com o Vidal. Não tem a menor sombra de dúvidas. Para a galera, e eu, que inclusive, tá, porra, cobrava a meritocracia, que cobrava forte, que o São Paulo iria bater de frente com os medalhões, aqui no Flamengo parece que as coisas mudam radicalmente. Os caras rapidamente se acabam cedendo aos medalhões que tem no clube. Davi Luiz é um. É triste ver o Davi Luiz jogar hoje em dia. É triste um jogador do naipe, da categoria, do currículo, do histórico do Davi Luiz,
fazer as partidas horrorosas que ele está fazendo, permanecer na equipe. Então, se ele nem viajou, graças a Deus. Se ele está fazendo o tal do controle muscular, se ele está trabalhando a musculatura, melhor. Deveria trabalhar a parte física, porque ele está claramente abaixo dos demais jogadores fisicamente. E aí, quando você tem uma deficiência física e a confiança já não está em alta, afeta todos os demais quesitos, e isso vem acontecendo com o Davi Luiz, o que me faz acreditar que o correto seria o Davi Luiz estar no banco. O grande problema é que o Rodrigo Caio, que é um jogador que eu sempre respeitei, é um jogador de muita, perseverança, é um jogador, regrado, é um jogador muito correto com as coisas. Infelizmente, quando ele poderia ter a oportunidade, ele acaba se contundindo, acaba não podendo estar no jogo. E aí, cara, essa sequência e essa continuidade de lesões que faz com que o Rodrigo Caio não consiga jogar o futebol, me faz acreditar que o melhor vai ser, infelizmente, para o bem do Flamengo. O Flamengo tem que estar acima de tudo e de todos. O Flamengo tem, sim, que não renovar com o Rodrigo Caio no final do ano. Por mais que eu diga, o Rodrigo Caio em forma, para mim, né, é um baita zagueiro. Poderia ser, sem sombra de dúvida, se ele estivesse jogando e conseguisse ter uma sequência boa, seria aí um dos melhores zagueiros atuando aqui em campos brasileiros. Mas como isso não acontece, a gente vai ter que, né, buscar soluções. Eu gostaria de ver muito o Igor Jesus. Não é de hoje que eu falo. Mas o fato do Sampaoli também não ter dado oportunidades ao moleque, o fato do Sampaoli não ter conseguido acompanhar e ver o Igor Jesus, me faz acreditar, Marcão, que ele não vai cogitar e contar com essa opção para esse jogo contra o Racing. Então, tirando o Igor Jesus, que seria minha escolha, tá? Pode ser que ele surpreenda e fique ali com, né, um Thiago Maia de primeiro e um Vitor Hugo ali de segundo. Apesar de eu não acreditar, Marcão. Apesar de eu acreditar que ele deve vir ali, talvez ele volte com 4-4-2, em virtude de ter perdido ali o Davi Luiz, ele deva vir com o Santos no gol, o Wesley na direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, deve vir com o Thiago Maia e Vidal, tá? Thiago Maia e Vidal. Torço para que ele tenha aprendido, né? Porque a merda que ele fez no jogo passado é justa de se cobrar firme. Ele, perguntaram isso na coletiva, ele ficou todo torto ali. Optou pelo Ayrton Lucas, irmão, não dá para optar pelo Ayrton Lucas. E espero, Marcão, que ele venha com o Matheus França, que ele não venha nem de Cebolinha. Porque, na minha cabeça, o time que ele vai vir é exatamente o time que jogou o jogo passado. Qual o time que o Sampaoli vem, Alan? Se eu tivesse que apostar hoje aqui, o time que o Sampaoli vai mandar a campo amanhã, para essa partida importante contra o Racing, para mim ele vem de Santos, Wesley, que para mim ele vai desfazer o 4-4-2, os três zagueiros, tá? Para mim ele deve vir amanhã com Santos, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Aí ele vem com o Thiago Maia, Vidal, Cebolinha, Pedro e Gabigol. Para mim ele vem assim. Faltou um jogador. Eu acho que é o Everton Ribeiro, né? Não, faltou um jogador, não. Faltou, pô, porque tu tirou um zagueiro e tu não colocou um meia. Isso, tá, boa. É o Everton Ribeiro. Boa. E o Everton Ribeiro. E o Arrasca no segundo tempo. Arrasca no segundo tempo. Arrasca não vai ter condições de jogar os 90 minutos. E aí ele deve jogar os 30, os 20 minutos finais. Eu entendo que vai ser assim. Gostaria muito que a gente tivesse, no lugar do Cebolinha, o Matheus França para esse jogo. Fazer um 4-4-2, sem ter... Já que a gente não está tirando o Ayrton Lucas, né? Então o Ayrton Lucas e o Wesley iam fazer a extremidade. Então quem ia fazer a amplitude, como se fala, seriam os dois laterais. E aí eu tiraria o Cebolinha e colocaria o Matheus França. Acho que o Matheus França poderia jogar. É o mesmo time. Eu colocaria o mesmo time do Alan, só faria essa mudança aí. Tiraria o Cebolinha e colocaria o Matheus França.